Seja muito bem-vindo. Em março também se assinala o Dia Mundial da Poesia, mas provavelmente um dia será muito pouco para celebrar esta que é também uma das formas de arte, de criatividade e de expressão mais populares no mundo. Para falar de poesia, mas também um pouco de si, temos hoje em estúdio Carla Félix, ela que nasceu aqui na cidade da Praia da Vitória, é educadora de infância, mas com um lugar muito especial no seu coração para a poesia e também para a escrita. Olá Carla, obrigada por aceitar estar aqui connosco. Primeiro do que tudo, como é que surge a poesia? Foi algo que foi desde sempre? Quando é que descobriu que também tinha esta vocação, de certa forma? Bem, boa tarde, obrigada pelo convite. Eu até aos 36 anos nunca escrevi poesia. Foi a partir dos 36, há cerca de 11 anos, que comecei a escrever alguns textos e que depois se traduziram em poemas, e poemas estes que não rimavam. E que tive algumas dúvidas se estava mesmo a escrever poesia, porque não era a minha intenção. Depois descobri que estava a escrever poesia intimista, portanto era poesia que falava muito sobre mim, sobre as emoções, e era uma poesia que não rimava e com as nossas tradições não se enquadrava muito bem na poesia que se faz aqui na Ilha Terceira, quer em danças de carnaval, quer cantorias, marchas, e houve ali uma certa resistência da minha parte, até que comecei-me a perceber que tinha um estilo de poesia diferente, que era a poesia livre, através de programas da rádio, nomeadamente a Rádio Voz de Alenquer, em que seguia um programa de poesia e lá explicavam que a poesia não é toda igual e que existem várias formas de a escrever. E aqui até hoje mantém este estilo de poesia livre? Sim, eu não consigo rimar. Se pensar numa rima, bloqueia a minha inspiração. Portanto, a minha poesia vem de dentro e surge do acaso e não consigo rimar nem pensar que vou fazer um certo estilo de poesia. Portanto, é muito interior. Aqui, como eu dizia há pouco, realmente trabalha com crianças. A poesia, se calhar, é algo totalmente diferente deste mundo. Falava, conseguia expressar as suas emoções através da poesia, mas realmente sentiu esta necessidade de escrever em algum momento da sua vida, então? Sim, foi quando me divorciei e passei uma fase mais difícil, e uma forma de libertar aquilo que eu estava a sentir foi através da escrita. E ainda hoje, por exemplo, a escreve diariamente, só em alguns momentos da vida, ou como é que é? Eu tive um período da vida que escrevia praticamente todos os dias. Neste momento estou mais parada, mas escrevo por necessidade. Quando sinto aquela necessidade, ou algo me inspira, ou algo me revolta, escrevo. Aqui também, a nível da poesia, depois foi evoluindo com o tempo, incluindo já tem dois livros, também já participou numa série de eventos, também participou aqui em algumas antologias, também em coletâneas. Como é que começou a dar estes primeiros passos e evoluindo? Normalmente, às vezes pedem a opinião a outras pessoas, no seu caso, como é que foi? Sim, eu enviava alguns poemas a algumas colegas que umas estavam relacionadas com a escrita, outras não, e que me iam dando a sua opinião para sentir aquela coragem de escrever e partilhar. E também comecei a fazer alguns passatempos de poesia, em que propunham nas rádios um tema, eu enviava o poema e depois, de acordo com a reação, nós vamos tomando mais coragem para escrever e partilhar. Aqui o seu primeiro livro o seu primeiro livro de poesia foi Melodia nos Versos de Amar, uma edição mesmo sua. Sim, foi uma edição que eu fiz em 2018, que tem, que ficou esgotada, porque fiz edição de autor, fiz um número reduzido de volumes, e é um livro que fala sobretudo da Praia da Vitória, da minha Bahia, da minha infância, muitos poemas ligados ao meu avô, ao meu pai, à vida do mar. Portanto, é um livro especial. Foram selecionados poemas para aquele livro que tivessem a ver particularmente com a Bahia, com a Praia da Vitória, com a minha infância. E considera que é fácil fazer um livro de poesia? Não é fácil, porque o investimento é grande,
e depois temos que ter coragem de reunir os poemas e avançar, e depois vender também não é fácil, se nós não somos conhecidos, se não temos assim grande público ainda, é difícil chegar às pessoas. Aqui na Ilha Terceira, como dizia há pouco, realmente podemos falar muito de rimas e tudo mais através das nossas tradições. No caso da poesia em concreto, sente que é fácil reunir um grupo de pessoas para falar de poesia, para trabalhar à volta da poesia, ou ainda não? Sim, nós temos um grupo já que tem muitos poetas, que começamos a organizar saraus, até foi o poeta Jorge Moraes que começou em Angra. Depois fizemos alguns eventos em Angra, depois começamos a fazer na Praia da Vitória e num café que havia na Rua de Jesus, que já fechou, que era o Recanto, e fazíamos o Recanto da Poesia. Reuníamos vários poetas, cada um partilha os seus poemas, às vezes juntamos música. Vamos fazer um no próximo dia 23 de março, para comemorar o Dia da Poesia, e esporadicamente vamos juntando e partilhando poemas. Às vezes não vão todos, num evento às vezes vai certos poetas, no outro vai, mas o número tem vindo a crescer muito. E a nível de pessoas a aderir, sente que as pessoas também costumam aderir? Depende do local, da data, da hora, mas já começam algumas pessoas, temos um público específico que nos acompanha e quando sabe que há o evento gosta de ir ver. E ainda bem que fala nessa questão do público específico. Às vezes a sensação que tenho com algumas pessoas que falo é, por exemplo, no que toca à música, que a música clássica é para um público específico. Quando falamos de literatura, da escrita, que a poesia é para um público específico. Era importante, se calhar, demonstrar que alguns estilos não são para elites, a poesia é para toda a gente. A poesia é para toda a gente, mas muitas pessoas têm a ideia de que a poesia é chata e é aquela poesia que se via nos livros antigos que se estudava na escola. Nós, quando nos juntamos, nós ouvimos poemas de todos os poetas que participam e são poetas que falam da vida, de situações atuais. Portanto, é uma poesia atual que fala de emoções, de sentimentos, de revolta, de causas. Portanto, é uma poesia diferente e normalmente quando as pessoas vão pela primeira vez depois acabam por gostar, e é o mesmo que acontece quando leem alguns poemas. E normalmente o que é que acha? Que os jovens em concreto estão a aderir mais e até a escrever ou não? Alguns jovens estão a escrever poesia. Eu noto que se a poesia foi oferecida aos jovens e às crianças, eles acabam por despertar o gosto. Mas tem que chegar lá a eles, não é? Nós, se lhes dermos um poema sem enquadramento, se calhar não vão perceber o poema, mas se nós chegarmos ao pé deles, explicarmos como é que foi feito o poema, o que é que nós estávamos a pensar naquele momento e a importância de falar das emoções, que acho que é isso que é muito importante, e sobretudo para jovens que às vezes têm problemáticas que não conseguem dizer às outras pessoas, nem portanto, chegar a um adulto, aos pais, às vezes através da escrita conseguem libertar muitas emoções e muitos sentimentos que estão reprimidos. E sente que falta também este papel um bocadinho nas escolas? Sim, as escolas têm um programa para cumprir e têm certos poemas para serem trabalhados, segundo o que sei. Às vezes já há alguns professores que são abertos a poetas irem às escolas, falar da sua poesia, têm um tempo aberto para isso. Outros não conseguem porque o programa também é vasto e eu acho que acaba por falhar por causa disso. Sei que no seu caso, inclusive, já tentou trabalhar junto às crianças e promoveu aqui também alguns ateliês. Estes ateliês também misturavam aqui a poesia, também com a expressão plástica, aqui diversas formas de arte. Sim, eu participei num projeto que ainda existe, que é os Marinheiros da Esperança, e que na altura quem está a desenvolver o projeto pegou em alguns poemas meus e as crianças que estavam nas pediatrias dos hospitais trabalharam esses poemas.
desenhando, fazendo atividades de expressão plástica. E tive a felicidade de ir ao Porto e estar lá no hospital e trabalhar com algumas crianças os meus poemas. Depois desta atividade achei que podia fazer isto e aproveitei nos ATLs, nos ateliês de tempos livres da Santa Casa, onde eu trabalhava, mas não eram as crianças com quem trabalho, realizar esses mesmos ateliês com poemas que não são os que estão no livro, são poemas mais do mundo da fantasia, que falam de barcos, de búzios, em que as crianças conseguem perceber a mensagem que está lá. E depois trabalhávamos, ou desenhavam, ou construíamos barcos de papel e fazíamos colagens com peixes, e também levavam o meu livro, o outro livro, para eles verem, e eles próprios sentiam curiosidade em pegar no livro, ler os poemas do livro. É muito interessante a reação deles. E é bonito também falar sobre isso, que é, às vezes as pessoas pensam que a poesia também é só escrever em momentos maus da vida, mas a poesia também transmite emoções boas e momentos bons da vida. Sim, também tem essa vertente. Depois também chegou então aqui ao seu mais recente trabalho, ao seu mais recente livro, Filhos da Alma. Como é que surge também mais este livro de poemas, que também tem aqui o prefácio de Ana Príncipe, não é assim? E a capa é ilustrada por Diana Gomes. Como é que surgiu esta ideia? Eu já estava a reunir alguns poemas. Não sabia quando ia ter a oportunidade de os reunir e fazer o livro. Entretanto, iam participando em coletâneas, mas havia certos poemas que eu guardo para um próximo livro, porque acho que são aqueles que nós acabamos por gostar mais, ou que acho que fica bem no contexto do livro. Então fui reunindo poemas. Depois chegou a um ponto que achei que já tinha suficiente e que já era a altura de avançar, e pedi à doutora Ana Príncipe para fazer o prefácio, porque era uma pessoa com quem tinha ligação e fazia todo o sentido, que me apoiou bastante no meu percurso poético. E também falei com a Diana, porque vi aquele conjunto de postais que ela tem, a Sois Minha Riqueza, e gostava muito do traço, do desenho dela, e eu acho que era uma oportunidade para trabalharmos em conjunto e obter o resultado que obtemos. E aqui neste livro, que temas, a nível da poesia, o que é que podemos encontrar? Seguem sempre a mesma linha ou não? É assim, são poemas que já têm uma certa maturidade, ou seja, enquanto o outro foi o início da minha escrita, este já tem um percurso. São poemas mais que falam mais do interior, da alma, de locais que já visitei, e também tem uma parte do livro que tem a ver com a perda do meu pai, que tem a ver com o momento em que ele está doente, o momento que ele está prestes a morrer, e depois a minha reação perante isso. Por isso tem poemas que me dizem muito. E mais uma vez, neste momento menos bom da sua vida, a poesia esteve sempre do seu lado. Sim, teve, porque foram momentos muito difíceis e eu tive que libertar. E até na altura diziam, os teus poemas estão muito tristes, mas era uma necessidade que eu tinha. Eu tinha que libertar aquele sentimento de tristeza e de certo modo de incompreensão, não é? Que eu estava a sentir, e durante e depois o período da morte. Aqui, aproveitando que estamos a falar também do seu livro, e sei que trouxe também alguns poemas para nós, eu pedia, se pudesse então ler um dos poemas. Sim, neste momento, que faz todo o sentido. Vou ler o Sou Eu. Sou eu a mulher que escreve, que preenche os poemas de palavras, os versos de alma, e faz da poesia um altar. Sou eu a mulher que escreve sem sombras, sem plágios, sem cunhas, sem medos. Sou eu a mulher que te estende a mão pelas linhas com melodia, versadas nas noites em que os dias mataram os sonhos. Sou eu a mulher que te ama em agonia, imortaliza o sentir, sentindo apenas o calor dos braços de quem ama a poesia. E quem é a Carla sem a poesia? Consegue imaginar uma Carla sem a poesia? Pois, eu já fui uma Carla sem poesia, mas depois de começar a escrever, nunca mais voltei a ser uma Carla sem poesia. E lá está, a Realmente. poesia é mesmo isso, o íntimo. Sim, por isso esse livro tinha
todo o sentido de ser, porque uma vez eu escrevi uma frase, como partilho muito na minha página, escrevi: poemas são filhos da alma. E aquela frase andou ali muito tempo e depois eu sentia essa necessidade, que o poema nascia de dentro como um filho, e é algo que eu gosto muito de escrever e partilhar logo. Eu uso muito às vezes as redes sociais, às vezes tento também controlar este impulso, principalmente agora, controlo mais e não partilho logo o poema, mas tinha essa necessidade de escrever e carregar no enter, e o poema segue viagem, portanto é como um filho, nasce para a vida e depois é partilhado por todos. Aqui, este livro também, como é que está a ser agora o processo, vamos dizer, um ano, não é? Como é que está a ser também a adesão das pessoas, o que é que está a sentir? Sim, é quando fiz a apresentação a 26 de junho de 2023, houve uma bastante aderência do livro. Entretanto, participei no Outono Vive e agora aguardo outra nova participação. As pessoas que já me seguem há algum tempo procuraram o livro, quiseram comprar e gostaram bastante do resultado, principalmente. Dizia há pouco que já era um livro com maior maturidade, ou seja, muito mudou também, mesmo consigo própria, se calhar, do primeiro livro para o segundo. Já pensa num terceiro? Neste momento ainda não, porque vou participando noutras coletâneas e também este ainda está a bebê, ainda é muito novinho e temos que amadurecer para poder avançar. E lá está, também não é fácil fazer a seleção dos poemas para um livro. Não, eu sou muito metódica e depois tem uma organização, uma sequência, a ligação entre eles, e isto leva algum tempo. E aqui, normalmente, existem poemas mais longos do que outros ou mantém sempre o mesmo tamanho? Os meus poemas são relativamente curtos. Eu, em poucas palavras, às vezes digo muito, como costumam dizer quem lê os meus poemas. Às vezes não ando com rodeios, não acrescento palavras. Eu escrevo aquilo que eu preciso libertar, aquilo que eu preciso dizer. Aqui também qual é a importância de manter esta participação em coletâneas? É uma forma de chegar a outros poetas, a outros públicos, de conhecerem o nosso trabalho. Eu participo em muitas coletâneas com pessoas de Portugal continental, também já participei do Brasil, e depois vai havendo o intercâmbio e nós podemos ir à apresentação dessas coletâneas, conhecemos várias pessoas e é sempre um momento de aprendizagem. Costuma-se dizer que somos um bocadinho feitos todos os que nos rodeiam, e ser-se que também através dessas coletâneas que deixam um bocadinho de si nos outros, mas também com a poesia das outras pessoas aprende muito. Sim, sim, e nós acabamos por levar a nossa pessoa a outros lugares, ou levar a nossa própria realidade. Eu participo muito em algumas atividades das Astúrias, porque as Astúrias têm a capital mundial da poesia, que eles vão comemorar agora este mês e no dia 21 em particular, e às vezes criamos intercâmbios, em que já houve um intercâmbio entre poetas açorianos, nomeadamente desses que participam connosco nos encontros, leram os seus poemas, depois foram enviados para as Astúrias, porque existe mesmo uma página no Facebook que é Astúrias Capital Mundial da Poesia, e depois vice-versa, poetas de lá também que entram em intercâmbio connosco, e isso é gratificante. E tem esta vontade também de levar a sua poesia mais longe? Sim, eu acho que sim. Também coordena aqui a página Maré de Poesia, não é assim? Do Jornal da Praia. Que trabalho também é este? É também uma forma de levar a poesia mais perto das pessoas? Sim, nós começamos em 2018, a página Maré de Poesia já vai fazer 6 anos. Começou primeiro com poetas locais, do Conselho da Praia da Vitória, depois os poetas de Angra também queriam participar e abrimos o leque aos poetas da Terceira, depois já fomos para os poetas dos Açores e agora é aberto a quem quiser enviar os poemas para o e-mail ou através do Messenger. Já tivemos muitas participações a nível dos Açores, pessoas que já viveram cá
e foram para Portugal continental, ou para a América, ou Canadá, e depois querem enviar os seus poemas e participar. Portanto, existe uma grande variedade. Eu tenho que preparar a edição com alguma antecedência, por isso, à medida que as pessoas vão enviando os poemas, eu vou guardando e depois vou fazendo uma organização mais ou menos com fio condutor. Às vezes é possível, outras vezes não. Às vezes sugerimos temas, lançamos desafios e penso que quem lê o jornal procura sempre aquela página e há muitas pessoas que dizem já ouvi aquele poeta, já li aquele poeta no Jornal da Praia e vão à procura dessas pessoas. E também é gratificante ver que alguns dos poetas que inicialmente começaram na Maré de Poesia, hoje muitos já organizaram os seus livros de poesia. Tenho um senhor que tinha uma caixa cheia de poemas e ele já fez o lançamento do seu livro no continente. Ele é de cá, mas vive lá fora, o senhor Orlando, mas já organizou o livro e tudo derivado a esse bichinho que começou com a Maré de Poesia. Lá está, é uma oportunidade das pessoas começarem e lançarem-se. E tem muitas pessoas que às vezes não gostam de partilhar a sua poesia, têm ela guardada e nunca partilham, e há outras que começaram a partilhar num dia um poema, depois já entram naquele gosto de partilhar, porque vão ser lidos, sentem aquele entusiasmo, depois um amigo diz, li o teu poema no jornal, gostei tanto, porque é que não envias mais? E começa assim nesta dinâmica. É importante também, usando mesmo o seu caso, que na altura estava reticente quanto à sua escrita, é importante incentivar as pessoas que não tenham medo de dar o primeiro passo e de certa forma, se expressarem e ser livres. Eu acho que a poesia também é liberdade. Sim, eu acho que às vezes a poesia tem muitos rótulos. Eu nunca penso como é que um poema tem que ser. Posso ter críticas, não sei se tem, de alguém que seja do mundo da escrita e que acha que o meu poema não vale nada. Mas eu acho que a poesia tem que ter liberdade. Eu escrevo por necessidade e liberto aquilo que sinto. E gosto que as outras pessoas também tenham esta facilidade. Se nós estivermos a pensar que o poema tem que ter tantas linhas, tantos versos, e tem que rimar, e tem que encaixar, e não está na métrica certa, para mim, na minha opinião, eu estou a bloquear a minha inspiração. E o que eu tento fazer também na Maré de Poesia eu não faço avaliação dos poemas, porque também não tenho capacidades para isso. Claro que há poemas que eu gosto mais, há outros que eu gosto menos, como em tudo, mas eu apelo às pessoas para participarem, porque depois há quem goste de um, há quem goste de outro e há aquela liberdade de escolha e as pessoas vão sentindo essa vontade, sem crítica, sem estar a castrar a poesia, não é? É importante que, lá está, vocês já se vão reunindo e tudo mais, mas é importante que existam mais apoios também para este tipo de iniciativas, apoios culturais, apoios para serem feitos livros também. Nota-se que ainda há muito a fazer neste sentido. Sim, porque em relação à Câmara de Angra, dão bastante apoio à criação de livros. Já na praia funcionou de outra maneira e claro que não é fácil organizar um livro. Se nós não tivermos, eu tive no primeiro livro, tive apoio da Ana Coelho, da Rádio Voz de Alenquer, que me ajudou na organização do livro. Já foi mais fácil fazer isto, porque já sabia que tipo de organização. Depois tive apoio das edições O Declamador. Tudo mas eu aqui enviei o livro organizado da forma que eu queria, com o prefácio, pronto, mas depois ajudam naquelas coisas que é preciso fazer o registro do depósito legal, mandar para uma gráfica, tudo isto é preciso ter apoio e se nós não tivermos alguém que nos ajude e diga como vamos fazer, torna-se difícil avançar com os livros. E se calhar também é por causa disso que não se faz mais neste mundo. Sim, também, por isso. E também às vezes não há pessoas dispostas a ajudar umas às outras. E no seu caso está disposta, não é? Certamente. Sim, já ajudei algumas pessoas, ou pelo menos incentivando ou dando algumas pistas para poderem seguir o seu caminho.
Sim, porque é importante darem força também uns aos outros, porque estão cá todos com o mesmo objetivo. Há pouco falava que partilhava muito nas redes sociais, tem mesmo a sua página pessoal, sim, que é Melodia, não é? Melodia nos versos, Carla Félix. e qualquer pessoa pode entrar em contacto consigo através da página. Sim, sim. Podem entrar em contato e vão seguindo algumas publicações, vou partilhando alguns poemas antigos, às vezes coloco alguns novos, frases, pensamentos. E mesmo a questão do livro, se quiserem falar consigo ou adquirir o livro, tudo é possível através de lá. Sim, através de lá. Aqui também, lá está, assinalando este mês, em concreto o Dia Mundial da Poesia, se tivesse que definir a poesia numa só palavra para si, o que é que seria? Eu acho que é liberdade. Aquilo que falávamos há pouco, lá está. Sim. Ter a liberdade de falarmos do que quisermos e de expressar as nossas emoções. Tirar de dentro aquilo que a gente sente. Depois de fazer um poema, nós sentimos a liberdade. Eu sinto a liberdade. E a poesia faz falta ao mundo. Faz. E aqui com o nosso tempo também já a chegar ao fim, então pedia para partilhar mais um poema connosco, para também as pessoas ouvirem. Este dedicado ao Dia da Poesia. Toda a poesia é vida. Toda a poesia é vida, a que cai em lágrimas, a que enche de sorrisos, a que se veste de esperança, a que rasga a pele, a que acende a chama, a que apaga a dor, a que cura a seu tempo. Toda a poesia é vida. A minha, a tua, a nossa, a dos outros, a dos incógnitos, a dos apaixonados, a dos arrogantes. Toda a poesia é vida, com início e fim. Muito bem, a poesia é vida, é isso mesmo. Muito obrigada, Carla, por tirar um pouco do seu tempo para estar aqui connosco. Espero-se, quem sabe, no futuro estar aqui consigo com mais um livro, seria bom sinal, e que também todos juntos possam dar mais e trazer a poesia mais para o povo, que as pessoas percebam que a poesia é para todos e que a poesia também é muito importante na nossa sociedade. Por isso, obrigada pelo seu testemunho e por estar aqui hoje. Obrigada. E quanto a si, em casa pode acompanhar aqui a poesia de Carla Félix, também através da sua página pessoal, como estávamos a falar há pouco, a conhecer também mais sobre o seu trabalho, sobre a sua escrita. E vamos todos então juntos, não só neste mês de março, mas também durante todos os dias do ano, a festejar a poesia e valorizar também esta forma de arte, esta forma de ser livre, que foi o que falamos aqui durante esta entrevista. Até uma próxima.